Eu tenho certeza que você já notou, por exemplo, que a Bíblia evangélica ela é diferente da Bíblia católica. E nesse vídeo eu quero te explicar por que isso acontece. Qual lista de livros é melhor? A evangélica ou a católica? Qual que está certa? Qual que está errada? Obviamente você tem uma enorme suspeita, né? Porque, como eu disse, eu sou protestante. Mas por que é dessa forma? Então fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou tentar te responder essas perguntas. Pois bem, hoje nós iremos estudar o cânon do Antigo Testamento. Por que nós iremos estudar especificamente hoje o cânon do Antigo Testamento? Porque é exatamente no Antigo Testamento onde cristãos protestantes e cristãos católicos romanos acabam divergindo sobre a lista oficial de livros, ou seja, sobre o cânon. A lista da Igreja Católica, eles acrescentam alguns livros a mais que a Igreja Evangélica. São basicamente os livros do Antigo Testamento da Bíblia Evangélica, com alguns livros a mais. Alguns teólogos afirmam, eles sustentam a tese de que eles se inspiram na Septuaginta. Então a Septuaginta, ela é uma lista de livros do Antigo Testamento, não somente livros bíblicos, não somente livros canônicos, mas uma lista de livros só que na língua grega. Por quê? Com a globalização do Império Grego no mundo, antes do Império Romano, o Império Romano também usava muito a língua grega, esse povo, essa polarização, fez com que o Antigo Testamento fosse traduzido para o grego, que era como se fosse, por exemplo, o inglês nos nossos dias, a língua oficial do mundo. Então, diante disso, esse Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego. Mas qual é o grande problema da Septuaginta? O grande problema da Septuaginta é que ela não tem somente os livros do Antigo Testamento. Ela tem uma variedade de livros. Foram vários escritos do povo judeu, do povo hebreu, que foram traduzidos do hebraico para o grego, com o fim realmente de poder fazer essa atualização desses livros no sentido da capacidade de ler, deles se polarizarem e tudo mais. Só que a Igreja Católica vai afirmar que os apóstolos eles usavam exatamente essa tradução da Septuaginta. Eles usavam exatamente essa lista de livros da Septuaginta. Mas onde é que mora o problema de nós reconhecermos a Septuaginta como exatamente o canone dos apóstolos? O problema é que não existe uma lista, não existe um canon dessa tradução de grego oficial. Foram traduzidos vários livros, mais até do que os livros que estão na Bíblia Católica, eles foram traduzidos. Então não existe uma lista oficial. Se eu não me engano, são três listas. E a lista que a Igreja Católica escolheu foi uma lista eleita por ela mesma, que nós chamamos da Septuaginta, do canone vaticano da Septuaginta. Por quê? Porque foi uma lista que eles olharam e escolheram, não, vão ser esses livros aqui que a gente vai reconhecer como sagrados. Porém, a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante, que, na verdade, essa lista de livros que a Igreja Protestante adota, não foi uma lista de livros escolhida pela Igreja Protestante, mas ela traz essa lista desde lá do povo judeu, desde os apóstolos e desde Jesus, que foi o que a Igreja Protestante fez com Lutero, basicamente, não somente com Lutero, mas os pais da Igreja, foi simplesmente reconhecer esses livros diante da tradição da Igreja. É o que nós chamamos do canone judeu, do canon do povo judeu, que é o que nós acreditamos que os apóstolos usavam. Vai alguns argumentos. O primeiro deles, no Novo Testamento não existe nenhuma menção de um livro apócrifo. Pedro, que é um livro apócrifo? É todo livro que não está no canon, na lista de livros oficiais da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia. Então, o Novo Testamento, ele não faz nenhuma menção dos livros inseridos a mais do Antigo Testamento na Bíblia Católica. Então, quando Jesus vai falar, se cumpriu tal promessa, se cumpriu tal coisa, e tá lá e tal, em tal canto, e como dizia o profeta, não tem nenhuma dessas menções que é feita como referência desses livros que foram acrescentados. Segundo ponto, a pessoa pode muito bem argumentar, mas a Septuaginta era o que os apóstolos usavam. Gente, o que a gente precisa entender?
Hoje, nós temos, por exemplo, várias traduções da Bíblia. Nós temos a Bíblia de João Ferreira de Almeida, nós temos a NVT, nós temos a NVI, nós temos a King James. Às vezes uma pessoa vai fazer uma pregação, ela pega ali um texto de uma outra Bíblia que se encaixa melhor na exegética, na hermenêutica que aquela pessoa está querendo fazer. Então, basicamente, o que Paulo faz às vezes é consultar a tradução da Septuaginta. Mas o fato que nós vemos ali de Jesus nunca citar um livro da Septuaginta, nós percebemos que ele não considerava esses outros escritos como sagrados. E ainda temos um outro problema, que o próprio Paulo e a própria Bíblia nos mostra que não era uma regra aquilo dali. Por quê? Porque muitas vezes Paulo ele não pegava a tradução da Septuaginta. Ele mesmo ia lá e traduzia do hebraico para o grego, da sua forma. Basicamente, o que a igreja protestante fez foi reconhecer o canon, a lista de livros que os apóstolos usavam, e que era o canon dos judeus. Os apóstolos, obviamente, eram judeus, eles usavam exatamente essa lista de livros que o povo hebreu considerava como sagrado, que era exatamente a lista que os fariseus consideravam como sagrados. Dizer que os apóstolos usavam a Septuaginta só porque eles escreveram o Novo Testamento em grego, ou porque em alguns momentos eles citaram a tradução em grego daqueles livros, é muito tendencioso e é muito sem base, certo? Até porque nós não podemos selar como certo um livro exatamente pelo idioma, porque senão nós teríamos que estar fazendo o culto ainda em grego ou em latim, não sei. Mas eles, como era a língua oficial, eles acabavam fazendo dessa forma. Eu gostaria de ler para vocês uma passagem que está lá em Romanos capítulo 3, do versículo 1 ao 2, que diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que foi confiado aos judeus, ao povo hebreu, as palavras do Senhor. Então eu acho assim que, para mim, o simples fato de Jesus não reconhecer esses livros, a Septuaginta do Vaticano apresenta, para mim já é suficiente, porque é o Senhor Deus que cita a regra, que dá direcionamento à sua igreja, e não uma instituição. A verdade é que a Bíblia, ela não pertence a uma instituição. A Bíblia não é da igreja evangélica, a Bíblia não é da igreja batista, a Bíblia não é da igreja católica. A Bíblia é da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos que a Bíblia é da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender o sentimento de igreja. Nós não podemos pegar uma instituição e eleger ela como detentora dos direitos de ser considerada a noiva do Senhor. Até porque as instituições são falhas. O que nos une é sermos a igreja do Senhor. Após ter tido a reforma protestante, a igreja católica, como uma forma de dar uma resposta à reforma protestante, no Concílio de Trento, de 1545 a 1563, a Igreja Católica definiu como fato o canone hoje adotado por eles, que vão incluir livros como Judite, Sabedoria de Salomão, vai incluir Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2, além de outros livros, além de alguns acréscimos que vai ter lá no livro de Esté e no livro de Daniel também. Eles firmaram esses livros como exatamente livros canônicos. Por que é que eles fizeram isso? Porque quando Lutero ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, com o fim de que todos pudessem acessar a palavra de Deus, ele não colocou esses livros, certo? E a reforma protestante ela começou lá em 1517 mais ou menos, e esse concílio da Igreja Católica só foi ser feito lá em 1545. Então Lutero ele não tira livros da Bíblia, ele simplesmente não acrescenta e não reconhece esses outros livros que posteriormente a Igreja Católica reconheceu. E por que é que Lutero não fez isso? Essa lista de livros que nós temos já era considerada oficial no meio da Igreja. Nós vamos ver alguns homens como Militão de Sardes, do ano 177 d.C., Orígenes de Alexandria, do ano 185 a 253 d.C., Teófilo de Antioquia, do ano 120 a 180 d.C., Atanásio de Alexandria, do ano 195 a 376 d.C., Hilário de
Potieres do ano 300 a 368 depois de Cristo, Apolinário de Laodiceia do ano 310 a 390 depois de Cristo e Epifânio do ano 310 a 403 depois de Cristo e uma série de outros pais da igreja, até o considerado Santo Jerônimo. Eles não consideravam esses livros que nós temos, que foi colocado a mais no Concílio de Trento, como livros oficiais do cânon. Então, quando Lutero acredito que Lutero não tinha em mente, eu vou aqui excluir livros da Bíblia. Não, Lutero não estava excluindo livros da Bíblia. Ele simplesmente estava sendo fiel a um cânon, a uma Bíblia, a um escrito que já era considerado vivo e vida dentro da igreja. Então, quando nós da igreja protestante, quando nós que somos evangélicos reconhecemos essa Bíblia como inspirada e nós não acrescentamos mais livros, é porque nós temos essa preocupação de saber que isso deve ser algo reconhecido, que a igreja deve reconhecer e não que ela deve impor. Então nós acreditamos que no decorrer da história da igreja foram esses 66 livros que foram revelados a nós. E a nossa preocupação é construir a preocupação da igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou falando agora de uma placa propriamente dito, mas eu estou falando da noiva de Cristo. Deve ser construir a sua doutrina, construir os seus caminhos, baseando-se exatamente naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que foi praticamente o lema da igreja reformada como surgiu, e é o que nós seguimos até hoje, é construirmos uma religião o mais fiel possível à palavra de Deus. Não é a minha opinião, não é a realidade dos meus dias, não é a realidade do mundo que vai decidir como nós devemos viver, mas é a voz do Senhor que nós acreditamos está expressa na Bíblia. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você possa compartilhar com seus amigos, curte também, deixa aí o teu comentário o que você achou. Se você tem mais algum argumento em favor do cânon da Bíblia, coloca aí pra mim. Se você discorda, também coloca aí o seu ponto, tá bom? Que eu tenho certeza que a gente vai se edificar juntos. Que Deus abençoe a sua vida.